Olá pessoal, é uma alegria estar com vocês mais uma vez. Eu sou Fábio Cabara, professor Medicel, e hoje venho conversar com vocês a respeito de um assunto importante para vocês que se preparam para as provas de residência, que é o assunto ética médica. Você pode estranhar, imaginar por que um professor de obstetrícia está falando a respeito de ética médica. E eu lembro a vocês que além de ser médico, ginecologista e obstetra, eu sou advogado, sou bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e atuo na cidade de São Paulo como advogado. Portanto, estou responsável para falar com vocês a respeito de assuntos correlatos, medicina, direito. Hoje nós vamos comentar que o Código de Ética Médica é um conjunto de normas com diretrizes morais e administrativas que regulam a prática da profissão médica. Vou mostrar para vocês os artigos mais importantes do nosso código. Claro, são 118, não é? 14 capítulos, 118 artigos. Não teria condições em uma hora de descrever para vocês cada um dos artigos. Então, o que nós fizemos foi selecionar, dentre as questões que mais caem nas provas, aqueles artigos de maior relevância para que possamos discutir com vocês ao longo desta aula. Eu começo a falar um pouquinho de bioética. Então, a bioética ela se concentra basicamente em 4 pilares, quais sejam a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça e equidade. São esses 4 pilares que fazem, então, a bioética, que vão nos mostrar quais são os preceitos que devemos respeitar dentro da bioética. O princípio da autonomia, ele diz respeito à individualidade, ao consentimento livre e esclarecido. Ou seja, antes de realizar qualquer procedimento, você orienta o seu paciente com relação aos direitos, com relação àquilo que vai ser feito, e ele vai consentir ou não da realização daquele procedimento. Isso visa a proteção a grupos vulneráveis e os legalmente incapazes, os legalmente absolutamente incapazes abaixo de 14 anos e aqueles relativamente incapazes dos 14 aos 18 anos. Isso tem relação direta com a pesquisa com seres humanos, que a pesquisa de seres humanos, ela se baseia na dignidade, na autonomia, que é o que nós estamos conversando, e no respeito à vulnerabilidade. A beneficência é fazer o bem, sempre buscar o bem, é a ponderação entre riscos e benefícios, levando em consideração como condutas que devem ser realizadas quando o bem favorece e supera o dano potencial àquilo que vai ser realizado. Máximo de benefícios, mínimos de danos, esse é o princípio da beneficência. A não maleficência é não fazer o mal, tá? Então não é apenas deixar de fazer o bem, é ativamente fazer o mal. Então um exemplo, né, na nossa legislação, a eutanásia não é permitida. Então um exemplo de não maleficência seria a eutanásia em paciente terminal. Tá? A garantia de que danos previsíveis vão ser evitados. Se você sabe que tal procedimento vai levar ao mal, vai piorar a situação do paciente, você não vai prescrever tal medicamento, não vai fazer tal procedimento. A justiça e equidade tem a ver com a relevância social da pesquisa, tem que ser socialmente relevante, as vantagens para os sujeitos de pesquisa, que muitas vezes não são diretas, não devem ser econômicas e não precisam ser diretas, mas podem ser indiretas. A partir do momento que você faz um experimento, e esse experimento, ele favorece o conhecimento médico, conhecimento esse que vai ser aplicado a muitas outras pessoas, inclusive aquela pessoa, isso
isso é relevante socialmente e oferece vantagens para o indivíduo. Você deve minimizar o ônus para os indivíduos considerados vulneráveis. Então, uma questão que diz: o médico da unidade básica de saúde encontrava-se diante de uma difícil situação que envolvia o atendimento de uma criança de 2 anos, em que a melhor medicação disponível para o tratamento não estava disponível gratuitamente para pacientes nessa idade, apesar das evidências científicas mostrarem que para outras faixas etárias há benefício com o seu uso. O médico orientou a mãe sobre a necessidade da medicação, seus importantes efeitos benéficos e os possíveis efeitos adversos, e se fornecer informações para que a mãe dê o consentimento. No caso, a mãe é a responsável legal por aquela criança que não tem por ela própria criança autonomia, tá? Então ele transfere essa autonomia para a mãe, esclarecendo que utilizá-la seria o ideal para a criança, mas permitindo que ela optasse pelo uso de medicação fornecida gratuitamente ou pela medicação que deveria ser comprada. Grifa isso, que ela optasse, Bom, por confiar na opinião do profissional, com base na relação de parceria na atenção a seus doentes, a mãe decidiu comprar a medicação. A atitude nessa situação considerou os princípios fundamentais da ética médica contemporânea e da bioética. Nesta situação, evidencia o princípio de beneficência, não maleficência, justiça, assentimento ou autonomia. Claramente, ele deu a possibilidade, ele deu e respeitou a autonomia do responsável legal pela compra ou não do medicamento. Portanto, a resposta correta é autonomia. Bom, vamos falar do Código de Ética Médica, que teve a participação de setores da sociedade e da classe médica na elaboração desse código. Esse código é uma mescla de código moral com código administrativo que regula os aspectos práticos da profissão. Então, são situações que devem e não devem ser feitas do ponto de vista ético e do ponto de vista moral e administrativo. Ele está em vigor desde 4 de 2010 e é uma atualização do de 88. Como eu disse, são 14 capítulos e 108 artigos. Eu não terei condição de discutir artigo por artigo. O primeiro capítulo, o capítulo inicial, fala a respeito dos princípios éticos. Então, quais são os princípios éticos fundamentais? Fundamentais. É o respeito absoluto pela vida humana. Acima de tudo, a vida humana. A obrigação de aprimorar os conhecimentos e a manutenção do sigilo profissional. Olha a importância do sigilo profissional, que eu falei para vocês que está comentado também na aula de medicina legal. Tá? O sigilo médico é fundamental na prática médica. O médico guardará sigilo a respeito das informações que detenham conhecimento no desempenho das suas funções, com exceção dos casos previstos em lei, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês quais são. Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, de instituição, seja público ou privado, limitará a escolha do médico pelos métodos cientificamente reconhecidos, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, salvo quando em benefício do paciente. Veja, você vai utilizar o seu melhor conhecimento e as melhores evidências científicas para o diagnóstico e tratamento do seu doente. Não adianta virem e dizerem assim, o protocolo do hospital não permite que você peça o exame X.
se existem evidências científicas que dizem o contrário, e existe esse benefício para o paciente, você não deve respeitar as diretrizes e sim fazer aquilo que está na literatura científica de mais atualizado. No princípio, no processo de tomadas de decisões, de acordo com os ditames da sua consciência, da sua livre escolha e das previsões legais, o médico aceitará as escolhas dos pacientes relativos aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por ele expressos, desde que adequados ao caso e cientificamente reconhecidos. Vejam, vou dar aqui um exemplo polêmico. Tá? O paciente vai lá e pede aquela droga contra o câncer. Aquela droga, vamos supor que não tem uma lei que obrigue o médico a prescrever a droga. E é contra os seus princípios prescrever uma droga que pode causar dano e que você não sabe do benefício. É obrigado você a prescrever o medicamento porque o paciente mandou? Porque o paciente exigiu? Não é. Não é. Tá? Agora, se for alguma coisa cientificamente desejável e você oferece para o paciente, ele diz, não quero, desde que aquela situação não se enquadre na urgência e emergência, você, se for um procedimento eletivo, deve respeitar a vontade do doente. Se for emergência e urgência, é outra coisa que daqui a pouco eu comento. Tá? Mas nos casos eletivos, você tem que respeitar a vontade do doente. Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos. Então vejam, o médico não precisa tomar medidas heróicas. Se ele sabe que aquela medida não vai, de maneira benéfica e eficaz, prolongar a vida com qualidade e vai simplesmente atrasar o evento morte, que é uma conduta, uma droga, um remédio, um exame absolutamente desnecessário, ele não deve realizá-lo, e o que ele deve realizar é o oferecimento de cuidados paliativos. O capítulo 2 é o único que fala a respeito dos direitos dos médicos. E muitos desses direitos estão travestidos de deveres. E eu vou mostrar para você. Então o capítulo 2 fala assim: é direito do médico apontar falha em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe, quando julgar indignas do processo ou da profissão, ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou ao terceiros, devendo dirigir, nestes casos, a palavra aos órgãos competentes e ao Conselho Regional de Medicina. Veja, se você tem alguma prática interna, alguma norma institucional que prejudica o seu trabalho ou que prejudica o paciente, é direito que você, primeiro, recuse a realização dessa diretriz e, segunda, que você comunique estas falhas ao órgão competente, o CRM. Tá? Ainda é direito do médico recusar-se a exercer sua profissão, seja instituição pública ou privada, ou as condições de trabalho não sejam dignas, que possam prejudicar a própria saúde ou do paciente, bem como aos demais profissionais. Ele vai comunicar imediatamente à comissão de ética e o CRM. Aqui você diz assim: cheguei a um plantão e naquele plantão não tem desfibrilador. Chegou um paciente numa parada cardiorrespiratória ou chegou o paciente numa situação de arritmia ventricular, arritmia atrial, em que você tem que fazer uma desfibrilação. Não tem desfibrilador, você diz, olha, o problema não é meu, o problema é administrativo. O que o CRM vai te dizer? O problema é seu sim, porque é seu direito.
comunicar o Comitê de Ética e o CRM que faltam condições para um trabalho adequado. Então, é sim sua obrigação comunicar ao Comitê de Ética, comunicar o CRM e dizer: aqui eu não trabalho, aqui os pacientes não devem ser atendidos. É direito do médico decidir em qualquer circunstância, levando em consideração a sua experiência e capacidade, o tempo a ser dedicado aos pacientes, de tal maneira que o acúmulo de consultas não venha a prejudicá-lo. Só que é assim, você vai atender um ambulatório e a secretária agenda 5 pacientes por hora. 5 pacientes por hora representa um paciente a cada 12 minutos. Aí você diz assim: olha, o problema não é meu. Eu tenho que atender em 12 minutos porque a secretária me marcou essa agenda. Eu sou contratado do ambulatório e eu tenho que fazer dessa maneira. Se você deixa de fazer um diagnóstico, se você atende inadequadamente por conta dessa rapidez na consulta, pode você justificar que o problema não era seu? Não pode, porque o CRM vai dizer: o senhor, doutor, tem a autonomia de decidir quanto tempo demora a sua consulta. O senhor não decidiu dessa forma, o senhor aceitou atender dessa forma, a falha é sua, sim senhor. É direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Pessoal, vou dar um exemplo que é o mais fácil. Paciente chega ao hospital e diz assim: quero realizar um aborto porque foi vítima de violência sexual. Ela tem direito. De acordo com o Código Penal, é direito da mulher realizar aborto nestas circunstâncias. Ela não está numa situação de urgência e emergência. Ela não está sangrando, ela está numa situação absolutamente não emergencial. Pode você dizer para ela: eu não vou realizar o seu abortamento porque vai contra a minha consciência? Pode. Você pode dizer isso para ela. O que você tem que fazer é encaminhá-la para um médico que faça, porque é direito dela fazer. Agora, não é obrigatório que você faça se ela não tiver na urgência e emergência. Tá? Então é isso que diz esse artigo. Um homem de 45 anos, assintomático, que apresenta tumor renal, procura atendimento em consultório médico, portando o documento que o identifica como testemunha de Jeová, informando que não deverá ser submetido à transfusão de sangue. O documento foi registrado em cartório e enumera todos os motivos pelos quais o mesmo tem direito de não receber transfusão de sangue. É provável que esse paciente seja submetido a tratamento cirúrgico, pois essa alternativa terapêutica aponta melhor sobrevida. Ele se nega veementemente a receber transfusão, caso seja necessário. Qual é a conduta baseada nos princípios éticos positivados na última versão do Código de Ética brasileiro? Não dar ao paciente que não transfundirá o sangue, não dar certeza, ao paciente que não transfundirá sangue e realizar o procedimento cirúrgico. Veja, você não pode dizer: olha, não sei não se eu vou transfundir. Você vai dizer: vou transfundir ou não vou transfundir. Vou respeitar a sua autonomia ou vou te transferir para outro médico que o faça dessa maneira. Desde que em situações eletivas. Se são situações emergenciais, você vai fazer o que há de melhor para o paciente, queira ele ou não. Porque judicialmente existe jurisprudência condenando os médicos que deixaram de agir em benefício do paciente em situação de emergência para respeitar a sua autonomia. O paciente dizia: não quero receber sangue. Entrou num choque hipovolêmico, numa parada cardiorrespiratória por hipovolemia. A conduta era dar sangue. O médico não deu por conta do respeito à autonomia do paciente. O paciente morreu, o médico foi condenado. Existe jurisprudência para isso.
Tá? Então, se é urgência e emergência, você vai fazer aquilo que há de melhor para o paciente. Tá? Garantir ao paciente que tentará ao máximo não transfundir, mas transfundir se necessário. Tentar dissuadir o paciente da sua crença religiosa para o bem da sua saúde, isso é o mais difícil, o mais incorreto. Realizar o procedimento cirúrgico e, se necessário, transfundir, informando a família. E negar-se a realizar o procedimento e orientar o paciente a procurar outro médico. Esta é a melhor alternativa. É uma situação eletiva. Se você não concorda com esta situação, você encaminha para outro médico para que ele possa fazer o tratamento de acordo com as vontades do paciente. E isso é respeitar a sua autonomia. Esta é a alternativa correta. O capítulo 3 diz: é vedada ao médico a responsabilização civil e criminal por atos que são considerados como crimes ou contravenções penais pela legislação do país. Portanto, é vedado ao médico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da prática médica. Você está no plantão, tem a necessidade de aplicar um fórceps, de realizar uma cesárea, você diz para a enfermeira, loque você o fórceps, passe você a situação de responsável por esse parto. Não pode. O parto instrumentalizado é uma prática médica exclusiva. Você não pode delegar a outros profissionais, tá? Você está fazendo uma cirurgia e você decide ter como seu auxiliar um instrumentador cirúrgico, um acadêmico de medicina. Não pode, porque o seu primeiro auxiliar deve ser capaz de substituí-lo numa situação de emergência. Uma técnica de instrumentação, um acadêmico de medicina, não tem condições de te substituir numa emergência. Portanto, não pode delegar a estes profissionais. É vedado ao médico deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, expondo risco à vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão da categoria. Mesmo que os médicos decidam entrar em greve, e é direito do médico fazer greve, você não pode deixar de atender emergência e urgência. Aliás, não podemos nunca deixar de atender urgências e emergências. Tudo bem? Na verdade, é vedado ao médico afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave. Você é o único médico da enfermaria, o único médico da UTI. Pode você sair para almoçar e dizer assim, olha, estou aqui no restaurante da esquina, se acontecer alguma coisa você me liga. Não pode. Você está deixando o paciente desassistido. Ah, não, mas eu deixei um médico no meu lugar. Tem lá um médico no meu lugar. Não tem importância, aí você pode. Agora, se não ficar nenhum responsável, não pode esse tipo de prática. É vedado ao médico deixar de comparecer a plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento. Não dá para você estar de plantão das 7 às 19 em um lugar e das 19 às 7 em outro lugar. Porque ou você vai abandonar o plantão antes das 19 num lugar, ou você vai assumir atrasado depois das 7. Então não pode fazer isso. Ah, não, mas a pessoa do plantão anterior chegou uns minutinhos antes para mim. Ok, você está saindo antes, a pessoa está ficando no seu lugar, não tem problema. Agora, se você não comparece ao plantão no horário pré-estabelecido e não tem nenhuma pessoa, não dá para você dizer assim, olha, o meu horário é das 7 às 7. Deu 7 da noite, eu saio e vou embora? Não pode. Você só vai embora se você for rendido por alguém, tá?
É vedado ao médico receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no CRM, bem como assinar folhas em branco de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos. Veja, o carimbo não é obrigatório, mas a identificação legível é obrigatória. Você coloca seu nome legível, você coloca o seu CRM, você assina a receita, o atestado, o laudo, ele é válido. Não é obrigatório o carimbo, tá? Você não deve, gente, dar um cheque em branco por aí. Você não vai dar atestado, você não vai dar receita, você não vai firmar, assinar e carimbar muitas vezes qualquer documento que esteja em branco. O que a pessoa vai preencher? Você dá cheque em branco para alguém? Assinado e o cheque em... Você não dá, muito menos pela sua profissão. Tem que zelar pela sua profissão. Tá? Não pode dar esses atestados. É vedado ao médico descumprir legislação específica nos casos de transplante de órgãos ou tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética. Tem uma legislação para isso. Tem uma legislação relacionada à esterilização. 25 anos ou 2 filhos vivos, realizados 60 dias antes do parto ou 60... O consentimento, né, 60 dias antes do parto e a realização do procedimento 60 dias após. Você tem que cumprir essa legislação. Não pode fazer a seu bel prazer. Tem que cumprir aquilo que está na lei. No caso de procriação medicamente assistida, a fertilização não deve conduzir sistematicamente à ocorrência de embriões supranumerários, ou seja, fazer embrião à beça e depois não ter utilidade esses embriões, e o médico não deve realizar a procriação medicamente assistida com nenhum dos seguintes objetivos: criar seres humanos geneticamente modificados. Não dá para criar seres humanos híbridos, seres humanos transgênicos, né? Se é que existiria isso, não pode, caso a ciência venha um dia desenvolver esses métodos. Criar embriões para investigação, não pode. Criar embriões com a finalidade de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras. Eu só posso fazer seleção de sexo se eu tenho uma doença ligada ao sexo. Então, por exemplo, eu tenho pai hemofílico. Ele sabe que todo filho menino será hemofílico. O que ele faz? Ele faz uma reprodução assistida, faz teste genético nestes embriões e não transfere os meninos, transfere apenas as meninas. Isso pode. Isso pode. Tá? Agora, escolha de sexo pela pura escolha de sexo, não pode. É vedado intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência. Não pode fazer clone. É proibida a clonagem humana, não dá para você fazer modificação nos óvulos, nas células germinativas, que resulte em modificação genética. Não pode fazer clone. Capítulo 4, são direitos humanos e foi baseado na Declaração de Tóquio sobre a participação de médicos em processos desumanos, degradantes ou cruéis. Então, é vedado ao médico deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las, bem como ser conivente com quem as realize ou forneça meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem. Pessoal, você não pode atuar junto como atuavam aqueles médicos do nazismo, que pegavam seres humanos e que faziam práticas
que eram absolutamente cruéis contra os judeus. Você não pode fazer o que se fazia muitas vezes no Brasil na época da ditadura, em que os médicos atestavam óbito por causas não verdadeiras. Você não pode favorecer o aparelho repressivo em ensiná-los métodos de tortura para que eles apliquem em presos, para que eles apliquem em pessoas detidas. Tá? Então, isso não é permitido. É vedado ao médico deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa considerada capaz física e mentalmente, em greve de fome ou alimentá-la compulsoriamente, devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado. E grifa isso, gente, grifa isso que eu já falei para vocês e estou mostrando no código. Na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la. Vou te explicar. Eu entro numa greve de fome. Eu digo, não quero ser alimentado. Você vai respeitar a minha vontade. Você vai explicar os malefícios, você vai explicar os riscos, mas você vai respeitar a minha greve de fome. A partir do momento que eu perco a consciência, ou a partir do momento que eu entro numa condição de risco iminente de morte, você me trata. Ah, mas você não queria. Não importa, é emergência, tem que ser tratado. O mesmo se aplica às testemunhas de Jeová com relação ao sangue. Com relação ao sangue. Tá? Relação com pacientes e familiares. Então, a relação que está fundamentada no princípio da autonomia do paciente. É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre as práticas diagnósticas ou terapêuticas, de novo, gente, salvo em caso iminente de morte. Tá claro isso? Eu vou respeitar a autonomia, salvo em risco iminente de morte. Por isso que existe jurisprudência condenando o médico que deixou de prescrever sangue no momento de risco de vida. Tudo bem? Isso cai muito em prova de residência. Tá? Deixar de atender pacientes que procurem seus cuidados profissionais em casos de urgência e emergência, quando não haja outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo. Aqui cabe para o aeroporto, aqui cabe para o avião. É uma situação de emergência. Não é um piti, não é uma besteira. Mas é uma situação de emergência. Você é o único médico do local. Cabe a você o atendimento. Ah, mas eu não vou receber nada por isso. Não importa, a obrigação é sua. É vedado deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento. E aqui, gente, é muito polêmico, salvo quando a comunicação possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, comunicar ao seu representante legal. Isso aqui é muita confusão. Na verdade, não se tem parâmetro de quando que isso vai levar dano ao paciente. O paciente processa médico por ter omitido o diagnóstico dele. Ele processa o médico por ele ter aberto o sigilo ao parente, não ter contado a ele. Então, essa é uma parte do código bastante controversa, vamos dizer assim. Então, relação com pacientes ainda é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou do seu representante legal. Não pode eutanásia. Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis, levando sempre em consideração a vontade do seu paciente e, na impossibilidade, o representante legal. O paciente diz assim: não quero ser intubado se eu entrar num quadro de insuficiência respiratória franca em que o senhor achar que aquela intubação nunca mais será revertida. Pode você respeitá-lo? Deve você respeitá-lo.
Tá? Agora, o senhor pode fazer um medicamento quando eu estiver prestes a morrer para abreviar a minha vida? Não posso. Isso é eutanásia. Tá? Relações entre médicos. Então, é vedado ao médico desrespeitar a prescrição ou tratamento de paciente determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável. Você foi lá e prescreveu um tratamento. Chega um outro médico até o seu chefe e muda a sua prescrição. Chega um auditor do convênio, um auditor médico, chega e muda a sua prescrição. Pode ele fazer isso? Não pode. A não ser quando esta mudança seja claramente benéfica para o paciente. E ainda assim ele vai te comunicar: doutor, temos evidências científicas que mostram que esse outro tratamento é muito melhor para o doente, estou comunicando ao senhor que eu estou mudando a sua prescrição. Ok, mas só nesta circunstância. Ah, mas é meu chefe. Não importa, há que haver respeito entre os médicos. É vedado deixar de encaminhar o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado de volta ao médico assistente, fornecendo as informações sobre o período em que ele tratou o doente. Eu, Fábio, faço tratamento de reprodução assistida no consultório. É verdade isso. Um médico ginecologista que não faz me encaminha o doente, me encaminha o casal. Eu faço o tratamento de reprodução, o casal engravida e eu faço o pré-natal. Tá certo? Tá errado. O médico ginecologista que me encaminhou o paciente deve receber o paciente de volta. Eu não posso ficar com esse paciente. E eu tenho que dar para o casal uma comunicação, um atestado do que foi feito, para que o outro médico siga o tratamento. Tá? É proibido deixar de informar ao substituto o quadro clínico dos pacientes sob sua responsabilidade no fim do seu turno de trabalho. Sabe passar o plantão? Ah, passar o plantão é uma praxe, não é uma obrigação. Você tem que passar plantão. Você tem que passar os casos para quem está assumindo o atendimento. Remuneração. É proibido agenciar, aliciar, desviar por qualquer meio para clínica particular ou instituições de qualquer natureza, paciente atendido no SUS ou dele se utilizar para a execução de procedimentos em sua clínica privada como forma de obter vantagens. Eu atendo no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, vai lá uma paciente, eu percebo que é uma paciente diferenciada e eu começo a dizer para ela: olha, a senhora não gostaria de ser atendida num local mais adequado, com água gelada, cafezinho de graça? A senhora não prefere que eu te atenda lá? A consulta lá vai ser mais rápida, não vai ter espera. Que tal? Tá aqui o meu cartão. Posso fazer? Não posso. Não posso. Tá? É proibido cobrar honorário de paciente assistido em instituição que destina a prestação de serviços públicos ou receber remuneração como complemento de salário. Olha, eu vou fazer a sua cesárea e a sua laqueadura, mas a laqueadura não está contemplada na remuneração do SUS. Então, eu faço a cesárea e a senhora me paga por fora a laqueadura. Posso fazer isso? Não posso, é proibido. É vedado ao médico exercer a profissão com interação ou dependência da farmácia, indústria farmacêutica, óptica ou de qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica. Não posso ter acordo com a farmácia. Olha, eu vou dar para o senhor 20% da venda de qualquer medicamento que o senhor encaminhar aqui para a farmácia. Então, o senhor manda aquela receita com aquele remédio caro para o paciente comprar aqui na minha farmácia e eu, em contrapartida, no final do mês, tudo que eu tenho de receita em seu nome, eu te dou
uma contrapartida em dinheiro. Não posso. Posso receber vantagens da indústria farmacêutica? Não posso. É proibido. Tá? Assim como é proibido exercer simultaneamente a medicina e a farmácia para obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos ou pela comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza. Isso aqui, gente, sem brincadeira, sem acusação, é a questão dos ortopedistas, que vira e mexe tem denúncia na mídia. Os ortopedistas, muitas vezes, não só eles, aqui, por favor, não é nenhuma acusação, é o que a gente ouve muito na mídia, tá? Você vai fazer uma cirurgia, você ganha mais pelo que o fabricante da prótese vai te pagar do que aquilo que você vai receber do procedimento. Isso não pode, isso é antiético. Estabelecer vínculo de qualquer natureza com empresas que anunciem ou comercializem planos de financiamento, cartões de desconto ou consórcio para procedimentos médicos. Não pode financiamento para tratamento médico. Não pode fazer consórcio, como se faz consórcio de carro. Você junta 10 pacientes e fala assim, é uma cirurgia plástica por mês. Vocês vão pagando em 10 parcelas, cada mês uma das 10 pacientes faz a cirurgia. Não pode, isso é proibido, tá bom? Segredo médico, olha a importância, visa proteger o médico de pressões externas, principalmente de familiares, empregadores e planos de saúde. É vedado ao médico revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Consentimento, ele diz, eu quero que o senhor coloque o CID no meu atestado. Ah, o senhor quer que eu coloque o CID? Escreva aqui, paciente aceita a colocação de CID. Paciente assina, você põe o CID. Motivo justo, paciente tem HIV. Você fala, conte para o seu marido que a senhora está infectada pelo vírus para que ele tome as medidas necessárias. Ela diz, não vou falar. Você chama o marido e conta. Ah, mas você abriu o sigilo. Motivo justo. Motivo justo. Tá? E dever legal é quando você tem que fazer uma comunicação de doença que é de notificação compulsória. Você está abrindo o silêncio, você está abrindo o sigilo, mas tem uma justificativa. Permanece esta proibição, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. Então, o artista X morreu de AIDS. Todo mundo sabe. Pode você na televisão dizer, então, porque o paciente que era infectado pelo HIV há tantos anos, faleceu essa noite. Não pode. Mas todo mundo sabia, não pode. Não pode sair da sua boca, tá? Quando de seu depoimento como testemunha. Então o juiz te chama para você testemunhar naquele caso de aborto. Você vai dizer, seu juiz, compareci de acordo com a sua convocação, com a sua intimação, mas eu, graças ao dever profissional de manter o sigilo, não tenho nada a declarar. Você vai sair preso da audiência? Não vai. Você pode sair preso se você quebrar o sigilo, código, se não me engano, 184 ou 264, agora me confundo, mas código penal não permite que você abra o sigilo. Na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. Paciente provocou abortamento, fala para você que fez aborto, você comunica à polícia que ela fez aborto. Não pode. Ah, mas é um crime. Não pode. Tem que preservar o sigilo. Tá? É vedado ao médico revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência do dirigente, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade. Então, ele vai te perguntar ao empregador, esse trabalhador, ele tem algum problema de saúde? O que você vai dizer para ele? Esse trabalhador está apto para exercer as funções
para as quais ele estaria incumbido. Não, mas eu quero saber se ele tem alguma doença. Não posso te contar. Não, mas eu estou te mandando. Não pode contar. Eu só estou dizendo se ele está apto ou inapto a desenvolver tais funções. Ponto final. Tá? Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Moça de 16 anos vai ao médico pedir contraceptivo oral porque ela está tendo relação sexual. Deve você falar para a mãe, olha, posso prescrever contraceptivo? Não pode. Ah, mas a menina tem 16 anos. Não importa, ela é capaz de entender aquilo que você vai prescrever. Então, não pode revelar o segredo aos responsáveis. Tá? Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Isso aqui, é claro, você não pode mostrar nos congressos, nas palestras, nas aulas, paciente que seja identificável. Tá? Ah, mas a paciente permitiu. Não pode, mesmo com a permissão da paciente. Tá? Documentos médicos. Reforça a importância da documentação expedida pelo médico. É vedado expedir documento médico sem ter praticado o ato que o justifique ou que não corresponda à verdade. Veja, você não fez o exame físico no paciente. Você não pode atestar que você fez. Você não sabe se a pessoa está apta a realizar exame físico, atividade física. Você não examinou para saber se ela está apta a realizar atividade física. Você não vai dar o atestado. Você não vai comprometer o seu CRM. Tá? Ela falou, olha, eu não vim num trabalho ontem, faz um atestado que eu estava gripada, que eu vim aqui no seu consultório. Não posso. Não posso. Não, mas eu vou te pagar uma consulta. Não posso, senhora. Ontem eu não te atendi. Posso te atender hoje. Vou atestar de hoje em diante. Ontem eu não posso atestar. Tá? Atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo no último caso, se fizer como plantonista, médico substituto ou em caso de necrópsia e verificação legal. Já falamos isso em aula prévia. É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. É dever do médico elaborar prontuário que seja legível. O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica, com data, hora, assinatura e número de registro no CRM. O prontuário estará sobre a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente, mas o prontuário é do paciente. Porque é vedado ao médico negar ao paciente o acesso ao prontuário, deixar de fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de dar explicações à compreensão do prontuário, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. Pessoal, muito cuidado. Prescrever besteira, escrever besteira em prontuário, o paciente pode ter acesso a qualquer momento. Então tem médico que escreve, que paciente chata, não aguento mais essa paciente, ela é um muro de lamentações, parará. Um dia a paciente pega esse prontuário e te processa, se ela ler aquilo. Tá? Então, muito cuidado ao que é escrito no prontuário. Esse prontuário é um documento que pertence ao paciente. Você não entrega o prontuário, você entrega uma cópia. O prontuário fica com você, mas você tem que fornecer a cópia. Tá? É vedado liberar cópias do prontuário sobre sua guarda, salvo quando autorizado por escrito pelo paciente para atender ordem judicial para sua própria defesa. Tá? Então, você tem que ter, por ordem judicial, você vai ter uma autorização da paciente e vai entregar esse prontuário para o perito nomeado pelo juiz.
Então tem um perito médico, ele é médico, ele está atrelado ao sigilo, e você entrega o prontuário não é para o policial ou para o delegado, é para o perito médico. Tá? Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico pode usar para se defender, o médico deve solicitar que seja observado o sigilo profissional. Tá? Então, eu posso usar o prontuário para minha defesa? Posso, mas eu tenho que dizer, peço que o processo corra em sigilo médico, que o processo corra em sigilo de justiça, porque tem informações que não podem ser abertas daquele paciente. Os princípios de ética em pesquisa. É vedado ao médico realizar pesquisa médica em sujeitos que sejam direta ou indiretamente dependentes ou subordinados ao pesquisador. Não pode, se você está subordinado ao chefe da residência médica, não pode esse chefe exigir que você participe de uma pesquisa. Você está subordinado a ele, isso não é possível. A secretária do seu consultório, você vai fazer uma pesquisa, inclui a sua secretária. Não pode, ela está, de certa forma, vinculada a você, isso não pode. Manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas envolvendo seres humanos que usem placebo em seus experimentos quando houver tratamento eficaz para a doença pesquisada. Você quer pesquisar um novo hipotensor. Então você quer pesquisar o hipotensor A, para ver se ele funciona. E aí você prescreve para um grupo de hipertensos o antihipertensivo A, que é o que você está testando, e placebo para o grupo hipotenso B. Você pode fazer isso? Não pode. Por que não pode? Porque, veja, eu estou deixando de tratar um grupo de hipertensos ao dar placebo para eles. Então eu não posso dar placebo se existe um tratamento eficaz. Então, o que eu vou comparar? Eu vou comparar um tratamento existente com outro tratamento experimental. Aí eu posso. Tá? Agora, tratar com placebo, o que claramente vai ter prejuízo para aquele grupo, eu não posso. Eu não posso. Tá? Publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado, veja, atribuir autoria exclusiva do trabalho realizado por seus subordinados, mesmo quando executados sobre sua orientação. Não dá para você mentir na autoria do trabalho. Se você não participou do trabalho, você não é autor do trabalho. Se você fez parte de um trabalho que outras pessoas participaram, essas outras pessoas têm que ter o seu nome no estudo. Não pode você dizer, não, fui só eu que fiz. Teve um monte de colaborador. Tá? Praticar a medicina no exercício da docência, sem o conhecimento e consentimento do paciente ou do seu representante legal, sem zelar por sua dignidade e privacidade, ou discriminando aqueles que se negarem o consentimento. Então, eu estou ensinando os meus alunos. Sim, mas tem que ter consentimento do paciente. Você tem que zelar pela vergonha do paciente. Você tem que zelar pela dignidade do paciente. Não pode você colocar 10 alunos para fazer exame ginecológico numa moça. Não tem cabimento 10 pessoas fazerem o exame ginecológico. Mas eles estão aprendendo. Não interessa. Você tem que, primeiro, ter o consentimento. E, segundo, zelar pela dignidade da paciente. Ela não quer participar, então eu vou negligenciar o tratamento dela. Tá? Também não pode. Não é porque ela disse não para a sua aula que você vai dizer não ao tratamento dela. Tá? Publicidade médica. Então, princípios de conduta moral num cotidiano específico. É vedado ao médico permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos em qualquer meio de comunicação de massa deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação. Não dá para fazer propaganda do seu trabalho. Venha na clínica X, aqui nós fazemos o tratamento Y para que você engravide. Não pode. Você pode fazer uma comunicação de origem didática. Mas não pode fazer publicidade do seu trabalho.
Tá? Consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Consultas pela internet. Mande o seu problema que eu mando o seu diagnóstico e o seu tratamento. Posso fazer isso? Não posso. Posso estar na televisão fazendo consulta médica? Fale qual o seu problema. Eu tenho cólica menstrual todos os meses. O que o senhor acha que pode ser? Eu acho que é cólica mesmo. Toma um anti-inflamatório. Não pode, você não examinou a doente. Tá? Deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem o seu número de inscrição no CRM. Como disposições gerais, os médicos que cometerem faltas graves previstas nesse código e cuja continuidade do exercício profissional constitua risco de danos irreparáveis ao paciente ou à sociedade, poderão ter o exercício profissional suspenso mediante procedimento administrativo específico. Ou seja, se você faz alguma besteira, você pode ser processado administrativamente, pode receber uma pena que vai de uma comunicação pessoal privada até a cassação do seu exercício profissional. Tem sempre um processo administrativo que permite a ampla defesa e o contraditório. Não pode ter uma condenação sumária. Antes de ter a condenação, tem que ter o devido processo legal administrativo. Considera 3 situações a seguir. Médico recebe comunicado de diretor clínico da clínica onde trabalha, que passará a receber desconto no aluguel do consultório de acordo com o número de pacientes encaminhados para outros especialistas. Isso está errado, não pode. Mãe traz a filha de 16 anos, aluna do 2º ano do ensino médio, para consulta ginecológica. A adolescente não apresenta alterações ao exame clínico. Após a consulta, a mãe procura o médico para obter informações sobre o que foi discutido pelo médico com a filha em relação à sexualidade. O médico se nega a fornecer as informações sem a autorização da filha menor de idade. Tá certo? 3. Um médico especialista é chamado para falar sobre um tema de saúde em uma emissora de rádio. Durante o programa, atendendo a solicitação de ouvintes do programa, realizado ao vivo, o médico informa o telefone do seu consultório. Não pode. Qual ou quais destas situações constituem infrações do Código Brasileiro de Ética Médica? 1 e 2? Não. 1 e 3? Sim. 2 e 3? Não. 3 apenas? Não. 1, 2 e 3? Não. Portanto, a resposta correta era 1 e 3. Um homem de 75 anos, casado, empresário, exercendo sua atividade profissional regular, sem comorbidades, vai à consulta ambulatorial, apresentando déficit de memória e lapsos quando conversa, por dificuldade de lembrar as palavras. A esposa refere que frequentemente o paciente não lembra onde guardou suas coisas pessoais, por exemplo, remédios. Em uma ocasião, saiu sozinho e foi encontrado em via pública por não recordar o caminho de casa. O exame Mini-Mental mostrou pontuação 19. Os demais aspectos do exame neurológico são normais. A tomografia computadorizada de crânio mostra discreta atrofia cortical. A esposa solicita que não seja informada a provável hipótese diagnóstica ao marido. De acordo com o Código de Ética Médica, qual deve ser a conduta adotada pelo médico em relação ao pedido da esposa? Informar o paciente o diagnóstico e orientá-lo sobre a forma de progressão da doença, se você considerar que isso não vai levar a nenhum tipo de piora no quadro clínico. Na minha opinião, isso não pioraria o quadro clínico. Vamos ver qual foi a resposta da instituição. Respeitar o desejo da esposa, pois a informação do diagnóstico ao paciente lhe trará danos. Eu discordo dessa alternativa, no caso concreto.
encaminhar o paciente para outro médico, orientando que este informe o diagnóstico ao paciente, não pode passar para o outro, que era a princípio a sua obrigação, não faz sentido. Traçar um plano de ação com a esposa, para que ela informe progressivamente o diagnóstico, besteira. Aguardar a evolução, postergando a informação do diagnóstico ao paciente até que o quadro clínico tenha se agravado. Para que vai fazer isso? Para que vai fazer isso? Então, você poderia ficar na dúvida entre a A e a B. No meu ponto de vista, a melhor alternativa é a A, porque eu não vejo dano ao paciente, dano à sua saúde, ao revelar, neste caso, o seu diagnóstico, tá bom? E a resposta dada pela instituição foi justamente a alternativa A. Era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Lembrando que eu apresentei a vocês os principais artigos, não dava para falar do 118, tá bom? E eu tive que ler o dispositivo em algumas situações para oferecer a vocês a explicação. Infelizmente, aula de direito tem que ser um pouco assim. Eu leio o dispositivo legal e explico o que ele significa, tá? Então, leve isso em consideração no momento da sua avaliação. Como mensagens rápidas, a bioética está associada a 4 princípios fundamentais, que é a beneficência, a autonomia, a não maleficência e a justiça e equidade. A elaboração do Código de Ética contou com a participação de setores da sociedade, mas também da classe médica. Esse código é uma mescla de código moral com código administrativo, conta com 14 capítulos, sendo que apenas um deles versa sobre direitos dos médicos. É direito do médico negar-se a fazer qualquer procedimento, grifa, eletivo, que vá contra os ditames de sua consciência, e a preservação do sigilo médico é princípio basilar dentre os direitos do paciente. Mostrei que o Código de Ética Médica é um conjunto de normas com diretrizes morais e administrativas que regulam a prática da profissão médica. Como dica de estudo, reveja as anotações de aula, leia os capítulos no livro-texto, resolva os exercícios propostos e aquilo que ficar de dúvida, aquilo que você não entender, até às vezes eu acabo respondendo dúvidas da sua vida prática, da sua vida do dia a dia. Se for algo que eu possa esclarecer, escreva para mim que eu te respondo com o maior prazer, tá bom? A todos vocês que prestaram atenção em mais uma aula, que estiveram comigo até este momento, eu só tenho a agradecer, mandar meu grande abraço e te vejo numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal!